passa de 50. Quando eu penso assim, nossa, em 1972 eu já trabalhava, ai, dá até um susto, né? Mas sabe que o que sempre me inspira em você e me faz te admirar cada vez mais é porque com toda essa bagagem, com toda essa trajetória, você está sempre se atualizando. A inteligência artificial a gente pode até dizer, você não bateu de frente com ela e sim se adaptou também à IA, utiliza os recursos e é isso que te mantém viva no mercado. Fabi, quem quer estar no mercado tem que acordar todo dia e querer aprender alguma coisa, independentemente da idade que tem e do caminho que está traçando. Não dá para a gente não se manter atualizado. Você sabe que tem um caso interessante. O ano passado, eu reuni uma plateia que deviam ter mais ou menos umas 700 pessoas. E eu preparei uma apresentação para eles, falando sobre encantamento de relações com o cliente, coisa assim. E eu tinha preparado uma palestra, mas aí eu quis me desafiar e entrei pelo caminho do IA e fiz uma palestra pelo IA. O trabalho que o IA me apresentou era até mais lógico e mais interessante que o meu. Eu fiz algumas modificações e usei a apresentação do IA. E apresentei para a plateia, etc. e tal. No final, eu perguntei: vocês gostaram da apresentação? É um pouco diferente de algumas coisas que eu diria. E aí o pessoal Uhum. disse: ótimo, está maravilhoso. Aí eu disse: bom, então eu quero dizer o seguinte: não fui eu que fiz. Quem falou fui eu. Quem montou a minha apresentação foi a inteligência artificial. Quem de vocês na plateia alguma vez fez alguma experiência para tentar entender isso? Né? Como é que eu escrevo um texto melhor? Como é que eu faço uma apresentação melhor, etc. e tal. O pessoal ficou estupefato, falou: meu Deus do céu. E aí foi muito gozado, porque eu brinco com a minha idade, né? E o pessoal falou: mas esta velhinha é muito louca. Então, é aquela história, todo dia a gente tem que estar se aperfeiçoando e estar envolvindo em tudo aquilo que se apresenta. Não é a idade cronológica que a gente tem quando a gente quer estar no mercado. É a idade da competência. Que eu posso competir com outros iguais, que são mais jovens, que talvez tenham menos experiência, mas eu tenho que ter a mesma competência que eles, e eles muitas vezes têm menos experiência que eu, mas têm as mesmas competências, né? Com certeza. E, Silvia, a gente está vivendo aí, eu estava até te perguntando, muitas palestras, como está esse início de ano? O que eu sinto do universo corporativo é que esse início de ano está todo mundo em alerta para saber como o mundo vai ficar. Essa posse do Trump com essa questão das taxações deixou o mundo mais em alerta, em especial o corporativo. O final do ano passado já estava bastante apreensivo com essa entrada do Trump, né? Com como ele reagiria na sua posse e daí para diante. E realmente ele chacoalhou o globo inteiro, né? Você vê toda a Liga Europeia se coordenando, se conversando, antes até que tenham sido ameaçados, já estão tentando se defender. Você vê o mundo como um todo tentando entender o que vem por aí. Porque, na Sim. verdade, ele veio para quebrar todos os paradigmas, certo ou errado, nós ainda vamos conseguir entender um pouco mais adiante. Mas que ele veio para quebrar todos os paradigmas, com certeza veio. E o mundo corporativo, na verdade, precisa, para caminhar e para crescer, pelo menos de 70% de algumas coisas em conformidade. Os outros 30% você corre atrás. Agora, o mundo louco desse é difícil. Então, todo mundo está extremamente apreensivo. Eu até separei aqui uma das notícias que será que o Brasil pode se beneficiar com a tarifação do Trump? Com a reeleição, já que tem uma tarifação grande com relação à China, então produtos que a China
oferece para os Estados Unidos podem passar a ser oferecidos pelo Brasil, mas a gente também tem que se adaptar a muita coisa e com relação também a produtos chineses que a gente acaba consumindo, né, Silvia? Eu acho que vai ter aí uma movimentação muito grande, o mercado tem que estar atento, as empresas têm que também estarem atentas às adaptações, porque nesse universo tão globalizado que a gente vive, não tem como a gente não sentir os reflexos de ações que estão sendo tomadas num país que é uma potência como os Estados Unidos. Com certeza. Mas eu aprendi uma coisa, Fabi, porque como a gente está muito tempo na estrada, a gente acaba tendo aprendido uma série de coisas. Que nessas épocas conflituosas, quem se preparou melhor, quem tem mais processos, quem está olhando mais o mercado e se prepara para os tempos conflituosos, sai sempre em vantagem. O Brasil não é lá muito especial para se preparar aquilo que vem. Normalmente, ele é sempre muito mais reativo do que proativo. Mas as organizações que se prepararam, elas sempre se saem muito bem. E a gente vê, por exemplo, o caso do agronegócio, que quando eles já começaram a perceber todo esse tipo de coisa, um monte de gente se aparelhou. Essa semana mesmo, eu conversei com uma pessoa que planta amendoim na região do norte do Brasil. E ele vende pasta de amendoim para o mundo inteiro. Ele está rindo de orelha a orelha. O valor da pasta de amendoim que ele produz cresceu pra caramba. Mas ele falou, quando começou a pré-eleição do Trump, eu já estava me preparando para enxergar o que vinha por aí. A tendência é que ele ia ganhar. Então, eu fui por esse caminho me preparando para o futuro. Podia ser uma tremenda zebra, mas não foi. Então, eu estou preparado e eu já estou exportando num outro patamar. Então, você vê, quem se prepara, né, quem é proativo, a coisa acaba funcionando. Como em todos os setores da vida. Agora a pasta dele está mais doce do que nunca, né? A gente pode É verdade. assim, Olha, ele falou, eu nunca pensei, porque sempre ele foi muito criticado, porque enquanto todo mundo ia para a soja, e ele plantava soja, ele foi plantar amendoim, e todo mundo criticou que amendoim tinha alguns problemas, e que ele não ia ganhar a mesma coisa. Tal. Ele falou, mas eu procurei um caminho diferenciado, porque se a gente fica só exatamente fazendo todo mundo a mesma coisa, você não tem diferencial nenhum. Num primeiro momento eu perdi e agora eu estou rindo à toa. Não sei por quanto tempo, mas eu estou. Né? Então, isso é bastante a capacidade realmente de tentar adequar a sua produção à necessidade do que o mundo está precisando, né? Quando você consegue fazer essa adequação, e em todos os setores, a gente está falando aqui dessa relação Brasil-Estados Unidos e o mundo de modo geral, mas eu acho que a importância do treinamento e do preparo de uma forma geral é justamente por conta de que os percalços vão surgir, mas quem está preparado passa por ele de uma forma bem mais suave, né, Silvia? E agora é aquela história, cada vez mais a gente tem que ter uma mente muito aberta para estar sempre antenado em tudo que está acontecendo. Velhos preconceitos não valem mais. Então, antes de você ter o preconceito e selecionar um monte de coisa, abre um pouco a mente para enxergar quais são os sinais que o mundo oferece. Né? A gente vê, por exemplo, que este ano é um ano que eu chamo de ano Collab. Todo mundo está estabelecendo parcerias de todo tipo. Pessoas entre pessoas, empresas com empresas, etc. e tal. Por quê? Nós só vamos crescer se a gente estabelecer parcerias sadias. E quando você vai estabelecer parcerias, muitas vezes você tem que tirar um pouco daquele teu invólucro e entender o seguinte, eu tenho que juntar com o outro. Eu cedo um pouco, o outro também, e nós ganhamos juntos. Este vai ser um ano desafiador, para que as pessoas aprendam a trabalhar em conjunto. Com certeza. E é justamente o objetivo desse programa é mostrar a força das conexões, o quanto que as conexões elas são realmente importantes para o nosso crescimento, para esse desenvolvimento. E a gente fala também nessa questão muito da liderança,
mas você só chega à liderança a partir do momento que você constrói boas relações, né, Silvia? Você que está há tanto tempo aí no mercado corporativo, já diante de tantos líderes, já comandando ali por tanto tempo, quanto que a conexão é parte da sua trajetória profissional? Nossa, é extremamente importante. Hoje, né, quando eu olho para trás, eu penso o seguinte: eu ainda devia ter feito muito mais do que eu fiz, né? Então a gente percebe que as conexões elas vão trazendo a você um enriquecimento muito grande, desde o respeito às demais pessoas que às vezes pensam diferente de você, até aquelas que somam ou que ajudam a certificar coisas que você pensa, né? Então você vai vendo que isso vai se desenvolvendo dia após dia. As pessoas vão aparecendo, as empresas vão aparecendo, e essas conexões, quanto mais fidedignas e mais cuidadosas e mais acolhedoras, mais elas persistem. Então, muitas vezes eu encontro gente de, sei lá, 40 e poucos anos que me liga e fala: olha, eu queria conversar com você sobre tal assunto, etc. e tal. Então, você vê que parcerias fortes e sadias, elas continuam com você ad eterno. Enquanto você existir, e talvez até quando você não existir, alguém vai lembrar das conexões que foram estabelecidas, né, Fabi? Muitas vezes, né, a partir de você, a gente estabelece novas relações. Então, é muito sobre isso. Aquilo que você oferece para o mundo é o que também vem em troca para você. As pessoas têm que entender, eu sempre falo isso nos meus treinamentos. O que é o networking de forma geral, essa questão da conexão? É você ser muito mais interessado pelo outro do que interesseiro por aquilo que ele possa te oferecer. Então, a partir do momento que você entende a necessidade do outro, você entende de que forma você pode compor com o outro, os resultados são muito maiores e melhores. É verdade. Quanto mais eu me envolvo com as pessoas desinteressadamente, o mais Sim. importante é que eu me envolva com as pessoas desinteressadamente. O universo te devolve tudo aquilo. Porque às vezes você conversa com uma pessoa que você imagina: nossa, mas acho que ela não vai me oferecer nada. Mentira. De repente você se surpreende com quanto ela conhece, com quanto ela sabe, e assim por diante. Então, eu vivo diariamente ou semanalmente algumas coisas que me surpreendem sempre favoravelmente. É incrível esse tipo de coisa. Agora vamos falar um pouco do mundo farma, né? É um mercado muito forte, que você conhece muito bem, e o Brasil ele tem a gente pode dizer que a gente tem grandes empresas que são brasileiras, a gente tem as multinacionais que também estão aqui no Brasil, mas o Brasil vem ganhando cada vez mais corpo com relação às produções internas, empresas que realmente surgiram aqui no Brasil. A indústria farmacêutica ainda é capitaneada por indústrias multinacionais, mas os nacionais têm crescido cada vez mais e se esforçado para mostrar a que vieram fazer aqui. Então, nós temos hoje dois tipos caminhando juntos: as multinacionais, que são mais antigas e mais Sim. sólidas, que capitaneiam o mercado, seguida de algumas nacionais que não devem nada para as multinacionais. Na verdade, elas são só empresas mais jovens e, por isso mesmo, ainda não estão em seu pleno desenvolvimento. Se você pensar no varejo farma, nós só temos empresas nacionais aqui. Não temos mais, por exemplo, nós tivemos uma experiência da CVS vindo para o Brasil e que ficou 2 ou 3 anos, depois se retirou porque não teve competência para trabalhar o nosso mercado. E as empresas de farmácia, varejistas de farmácia, são todas de capital nacional, tanto as de capital aberto, quanto ainda várias que são empresas familiares ou sociedades anônimas familiares. E outras tantas que se compuseram como associativismos, Sim. tão competentes ou mostrando para o mundo a que vieram. Hoje em dia, com essas trocas que se faz, várias delas vêm ao Brasil para conhecer ou para fazer um benchmarking a respeito das organizações nacionais. Isso é legal, porque dá um orgulho danado, né? Mostrar que você
é um país mais jovem e que tem muito a ensinar para o mercado internacional. Agora, quando eles vêm em busca, quando você fala, a CVS veio e não teve competência de se estabelecer no nosso mercado, porque a necessidade do brasileiro é diferente, a experiência de compra do brasileiro numa farmácia é diferente? A cultura brasileira é diferente. A gente já vê agora, nós estamos percebendo isso do ano passado para cá, e ultimamente você deve ter visto aí no noticiário, tá um bochicho total, supermercado e farmácia, Uhum. numa polvorosa só, né? Então, veja o seguinte: a cultura do brasileiro, quando você faz uma pesquisa com o público diz o seguinte: eu vou à farmácia em busca de cura. Ou eu levo uma receita médica que o médico me prescreveu, ou eu vou até o farmacêutico ou até o balconista para que ele me oriente a respeito de alguma coisa. Uma mãe, quando tem uma criança, às vezes com uma pintinha no corpo, ela não leva no posto de saúde. Primeiro, ela leva na farmácia para saber se foi uma picada de um inseto, se foi alguma alergia pequena ou se ela tem que ir no posto. E o que o Sim. farmacêutico diz, ela faz. Então, o Brasil, culturalmente, faz um contato na farmácia. Ou ele já foi ao médico e também se certifica ou esclarece as dúvidas na farmácia. O que aconteceu nos últimos anos? Algumas redes farmacêuticas transformaram sua farmácia numa loja de conveniência, onde você tem produtos veterinários, em alguns estados é permitido, tá? Onde você tem alguns alimentos, nos estados que é permitido. O que acontece? Quando você pesquisa o público diz assim: eu gosto de farmácia que cura. Tudo isso não me interessa, porque a cultura do brasileiro não entende que uma loja de conveniência que você encontra outros produtos além do medicamento tem um preço um pouquinho maior pela conveniência de você encontrar tudo e levar embora. Então, a Sim. pessoa entra dentro de uma loja de conveniência, de uma farmácia de conveniência, e ela quer encontrar o mesmo preço de um leite infantil que ela encontraria numa farmácia. Não vai encontrar, porque o poder de compra é muito menor do que o poder de compra de uma grande rede de supermercado. Mas, por outro lado, ela tem a conveniência. Isso nos Estados Unidos é muito claro. O americano que não quer pegar o carro, andar 1 quilômetro no supermercado enorme, ele vai naquela loja que é uma farmácia de conveniência e compra meia dúzia de coisas que ele precisa com aquele preço. Ele não está disputando preço, ele está focando na conveniência. O brasileiro não está pensando em conveniência, ele está pensando que farmácia é cura. Se você olhar os últimos, o ano 2024, quanto cresceu a presença de gente fazendo a parte de atenção farmacêutica na farmácia, foi enorme. Quanta gente tem tomado vacina na farmácia, quanta gente tem feito exame clínico na farmácia, quanta gente tem feito exames ou acompanhamento junto com o farmacêutico de doenças que são pré-existentes e que, na verdade, precisam de acompanhamento. Quer dizer, um diabético, se ele vai todo mês à farmácia, faz um teste de glicemia e conversa um pouco com o farmacêutico, ele está cuidando do futuro dele, da saúde dele e assim por diante. Então, a perspectiva do brasileiro é cura. E aí, às vezes, a gente se mira em alguma coisa internacional. O que aconteceu com a CVS foi isso. Eles tinham essa cultura, imaginaram que, trazendo para o Brasil, ela iria rapidamente, o Brasil ia ser rapidamente aculturado, coisa que não aconteceu. Uhum. E uma das lojas deles mais emblemáticas era na Avenida Paulista, esquina com a Pamplona, ou Sim. seja, o lugar onde tem gente de mente aberta que viaja pelo mundo inteiro, etc. e tal, e mesmo assim não conseguia entender a que vieram. E a outra polvorosa que tem acontecido nesses últimos dias aqui, que é uma legislação que está no Congresso para ser decidida ou não, e nós ainda vamos assistir isso. Eu vejo essa história, Fabi, há mais ou menos uns 30 anos, tá? Então, para mim, não é novidade. E sempre eu defendi que todos os produtos isentos de prescrição, ou seja, aqueles que não ficam atrás do balcão,
eles sejam acompanhados por um farmacêutico. Porque não é porque você tem um produto que está fora do balcão e que serve para dor de cabeça que você vai se automedicar. Uma pessoa Sim. que toma remédio para dor de cabeça, medicamento para dor de cabeça, sem se consultar com um médico, muitas vezes ela está complicando o estado clínico dela para o futuro, porque ela pode ter uma doença muito mais séria que ela está mascarando apenas com um analgésico. E o assunto não é o analgésico não cura, ele alivia o sintoma. Então, agora, as grandes redes de supermercado, por causa das lojas, das farmácias de conveniência, estão dizendo o seguinte: se a farmácia de conveniência pode vender comida, que eu, supermercado, também vendo, por que, que eu não posso vender remédio que a farmácia de conveniência vende? E aí eles É uma querem. boa queda de braço, né, Silvia? É uma forte, e elas querem colocar esse tipo de coisa na gôndola. E aí o assunto ainda vai render, viu? Pelos próximos meses, Fabi, você vai ver isso toda hora, no noticiário local, no noticiário nacional, nos grandes eventos que você até já participou com a gente e tudo mais, você vai ver essa história acontecer. Vamos ver quem ganha. Anteriormente, ganhou ainda, amparado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, a farmácia partindo do pressuposto que orientação farmacêutica e orientação para o povo evita a automedicação, que é uma coisa muito séria. Sim, e eu acho que cada vez mais a gente tem que realmente priorizar a qualidade de vida. A gente sabe que tem muitos interesses econômicos diante de todas essas decisões. Você vende numa escala muito diferente se você coloca os produtos num supermercado. E a gente tem que pensar o quanto que isso pode atingir ou não a saúde do brasileiro, porque nem todo mundo tem acesso ao médico, né? Então a farmácia passa a ser, muitas vezes, o papel do acesso daquela pessoa que não tem acesso a um médico particular, que não tem a facilidade, muitas vezes, no atendimento público, porque tem o tempo de espera, e a farmácia acaba sendo, muitas vezes, a solução. Então tem que também ter esse olhar para o acesso que o brasileiro tem à questão da saúde. O que acontece é o seguinte: hoje nós somos mais de 95 mil farmácias no Brasil. Há 20 anos atrás, eu participei, mais de 20 anos, 25 anos atrás, eu participei de uma experiência dessa em colocar os produtos no supermercado como um teste que tinha sido autorizado, tá? Não deu match. O público não comprava, a não ser uma aspirina, alguma coisa muito básica, porque ele precisava e se sentia inseguro em pegar o produto e ir para o caixa sem conversar com alguém, tá? Hoje, o pessoal do supermercado defende que eles estão em todo o território nacional, mas as farmácias também estão. E a nossa legislação brasileira, no que diz respeito à saúde, ela é muito moderna, porque ela tem toda a parte de assistência farmacêutica e de atenção farmacêutica. Atenção é a orientação que o farmacêutico lhe fornece na farmácia. E a assistência é todo o trabalho feito pela Farmácia Popular do Brasil, que o governo dá de presente, né, ou dá de graça, os produtos que são mais necessários, dos males mais corriqueiros no Brasil, de graça ao público dentro da farmácia. Então, é aquela história: pessoas que têm hipertensão, elas são atendidas no posto médico, elas vão até a farmácia com a receita e, através do receituário, elas recebem do governo, de graça, das farmácias brasileiras, os remédios que foram prescritos. Então, é aquela história... Que é a farmácia do povo, né? Que chama Farmácia Popular do Brasil. Muitas vezes, por exemplo, o SUS tem algumas farmácias dentro dos postos de atendimento deles mesmo, que já entrega quando a pessoa foi atendida. Em outros casos, quando não havia a presença de um posto de saúde, ele é demandado por uma farmácia particular,
desde que cumpra os pré-requisitos que são necessários no receituário. Para você ter uma ideia, idosos que têm problema de incontinência urinária ou que até ficam acamados por muitos meses, etc., até as fraldas geriátricas, eles recebem do governo toda semana uma quantidade necessária para que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Tudo isso exige um cuidado muito grande em relação à legislação, mas a legislação existe, ela é moderníssima e poucos países do mundo fazem toda esta cadeia que a gente faz. E então o Brasil pode ser referência quando a gente diz com relação a essa questão do acesso à saúde. A gente sempre tem aquela questão, nem tudo funciona, mas o que funciona nesse quesito está atendendo a população. A gente é muito elogiado pela Associação Mundial de Saúde, a gente é muito elogiado pelos técnicos da Anvisa, que são extremamente exigentes. A gente ouve, né, por exemplo, opiniões de pessoas que participam de todos os protocolos, de todos os processos para que a lei seja ampla e ampare todo mundo. A gente é muito elogiado. Se comparar o nosso sistema com o sistema americano, nós ganhamos de 20-0, e já há muito tempo. Então, é aquela história, o SUS, às vezes, não tem braço para atender todo mundo, porque a gente não tem processos muito bem definidos. Mas a lei existe, se ela fosse cumprida direitinho, a gente ainda estava num patamar melhor ainda, Fabi. Uhum. Agora, vamos falar de expectativa para esse universo corporativo e dos treinamentos um pouco. Você acha que mudou muito a gente vive hoje uma demanda de um atendimento que as pessoas querem a rapidez, né, a agilidade, mas querem ser bem atendidas. É uma linha tênue entre agilidade e um bom atendimento? Olha, eu vou dizer uma coisa tão deselegante, mas é o seguinte: esse ano teve mais uma das NRFs que acontece em Nova York no mês de janeiro. Tá? Todo ano existe, ela já está no seu 30º tralalá capítulo. E todo ano, quando a gente vai lá, a gente ouve a mesma coisa. O atendimento cada vez mais individualizado vai matar a personalização, etc. e tal. E todo ano, quando a gente chega lá, a gente ouve exatamente a mesma coisa. É preciso humanizar o atendimento, é preciso personalizar o atendimento. Esse ano o que se ouviu são as coisas que eu já ouvi há 30 anos lá atrás, dizendo a mesma coisa. Na verdade, a gente tem que estar mais atento às ansiedades do público-alvo. Talvez antes a gente se preocupasse mais em fazer uma coisa mais mecânica e não tivesse uma interação muito grande. O que o meu público quer e o que eu estou oferecendo, se as duas coisas casavam. Hoje em dia, cada vez mais eu preciso conhecer o meu público para apresentar aquele diferencial ou aquela relação que ele precisa. Mas todo ano é aquela história: personalizem o atendimento, usem todos os softwares que vocês possuem para poder conhecer o perfil do seu consumidor, para poder estar mais próximo dele. Acolha o consumidor, converse com ele. E aí você vê a dicotomia entre, por exemplo, lojas que são totalmente automatizadas, que nós temos algumas no Brasil e que tem Amazon fazendo experiência fora daqui, lá nos Estados Unidos, elas existem e o público vai pela novidade e, às vezes, até um pouco pela agilidade. Mas quando você faz a pesquisa, ele fala: eu gosto de conversar com gente. Quando tenho uma dúvida, eu quero olhar de lado e saber com quem eu falo. E esse mecanicismo de uma loja totalmente aparelhada através das inteligências, muitas vezes ela não responde o meu questionamento. Então, você vê que gente ainda gosta muito de gente. Ontem eu estava assistindo uma matéria na TV Cultura dizendo que a população mundial está ficando
menos eloquente. O número de palavras que falamos em 2024 é muito menor do que falávamos em 23 e que falávamos em 19 ou 18, porque conversávamos mais. Hoje conversamos mudamente com o celular, mas a inter-relação, quando você vai adquirir um automóvel, quando você vai adquirir um colchão, quando você vai adquirir um produto para cabelo, ela é fundamental. A pessoa quer olhar no olho de um atendente e ele vai te ajudar a fechar a compra. As pesquisas são Porque feitas... pessoas se conectam com pessoas, né, Silvia? Então, Precisa desse olho no olho. Isso. O pessoal faz a pesquisa na internet, verifica quais são os locais que ele se interessaria em comprar, quais são as oportunidades que ele tem, chega quase a fazer uma planilha. Por exemplo, vou comprar uma geladeira, eu faço uma planilha do que eu vi. E depois eu vou fisicamente olhar a geladeira, abrir a porta, ver a prateleira, e aí eu vou negociar olho com olho. Então, você vê grandes corporações que vendem eletroeletrônicos, eletrodomésticos, com um tablet na mão, mostrando para você, olha, eu estou te dando esta vantagem, mas o meu concorrente está dando esta daqui. Se você fechar comigo, eu te ofereço mais alguma coisa. E isso é presencial, Fabi. Ainda é olho no olho. Porque, lógico, a gente hoje tem acesso ao mundo na nossa mão, né? No celular se acessa, faz essa pesquisa, essa planilha. Mas, principalmente quando você vai fazer um investimento maior, você quer saber para onde vai o seu dinheiro, o que você está comprando. E as referências, a qualidade daquilo, tudo isso interfere nesse momento da compra. O que a gente está aprendendo, né, com o digital e com o presencial? O digital, ele está crescendo cada vez mais naquilo que é corriqueiro. Por exemplo, se eu tomo um medicamento para diabetes, eu tomo durante 8 meses e só visito o meu médico a cada 8 meses, eu compro aquele remédio pela internet, eu não preciso sair de casa, eu às vezes não pago frete e recebo ele aqui na minha casa. Então, na verdade, para que eu vou sair, vou ter um trabalho danado se eu vou receber? Se eu compro macarrão e molho de tomate todo mês, sei a marca, sei o que eu gosto, para que eu vou até o supermercado se eu posso receber em casa? Então, para aqueles produtos que estão mais ou menos padrão, é muito... O e-commerce, o digital está crescendo cada vez mais. Quando se diz respeito àquilo que é novidade, ou que são anseios, aí esta mistura do digital, né, o físico com o digital, eles se afinam, se juntam, e muitas vezes o final da história é presencial. Por exemplo, eu quero comprar um logo carro após elétrico. A pandemia, se falava muito de que a gente tinha se habituado a essa compra online durante a pandemia e que, com certeza, isso ia ser cada vez mais tendência. E o que a gente observa é um retorno, né? A necessidade justamente das pessoas de ter essa experiência no universo físico e aí, a partir do momento, esse aqui eu faço uso contínuo, essa compra pode ser através do digital, mas tem experiências que ainda precisam e as pessoas preferem no universo físico. E você vê uma coisa, quando você olha o digital de alimentos prontos, né, sanduíches, feijoada, qualquer coisa que seja pronta, ela cresceu muito mais a sua venda do que cresceram os outros produtos, por exemplo, que estão nas outras áreas. Por quê? É uma conveniência que, assim, eu não vou comer feijoada todo dia. Um dia eu quero macarrão, outro dia eu quero arroz com feijão, outro dia eu quero um bife à parmegiana. Então, você vê que a parte de alimentação pronta cresceu muito mais no digital. Ela começou na pandemia e ela vem crescendo constantemente. Se você está no seu trabalho e você está atrasada, em vez de você sair para almoçar no restaurante da esquina, você pede uma entrega e come, às vezes, na copa da sua empresa. Isso cresceu substancialmente e vai crescendo cada vez mais. Quando você olha a população de menos de 30 anos de idade, eles dizem, na verdade, a minha cozinha podia ser 1/3 do que ela é hoje.
Porque a maioria das coisas eu peço pronto. Eu chego à tarde em casa, quando eu estou saindo do trabalho, eu já estou pedindo, porque quando eu chegar em casa, na portaria do meu prédio já está a minha comida que eu vou levar e vou jantar. Isso tem crescido de uma maneira substancial. Para o pessoal jovem que quer mais velocidade, que quer aproveitar seu tempo, né? Eu passo na academia, faço ginástica, quando eu chegar em casa, a minha comida está pronta. Tem crescido cada vez mais. Né? Em outras faixas etárias, a comodidade ganha mais. Então, você vê que nós temos várias nuances do trabalho do digital como um todo, né? Do e-commerce como um todo. Agora, o brasileiro, ele é um ser único, né, Silvia? A gente pode dizer, quando a gente fala nessa questão de treinamento, de personalizar, a gente pega experiências mundiais, mas quando chega aqui no Brasil, eu acho que assim, grandes redes, grandes empresas que vêm para o Brasil, eles sentem realmente que aqui tem que ser hands-on mesmo, porque a necessidade do brasileiro é diferenciada, a forma como as relações são construídas também tem uma diferença grande com relação ao mundo. É verdade. Você vê, por exemplo, Amazon e Mercado Livre brigando aqui no Brasil, né? O Shopee, etc. e tal. Então, você vê o seguinte, por exemplo, o Mercado Livre fez algum tempo atrás uma pequena experiência que normalmente os pequenos fazem. Foi personalizar algumas compras, né? Então, eu comprei, sei lá, um shampoo e um condicionador na Mercado Livre e eles introduziram um bilhetinho. Muito obrigado porque você comprou comigo, fico muito lisonjeado. Cara, você não tem ideia quanto aquilo viralizou. Você recebeu o bilhetinho da Mercado Livre? Não, eu não recebi. Por que eu não recebi? E você recebeu? Ou seja, esse pequeno diferencial, esse pequeno agrado, faz para o brasileiro uma diferença do tamanho de um bonde. A Amazon nunca na vida ia pensar em mandar um bilhetinho, nem como se fosse um balão de ensaio, que foi o que foi feito pelo Mercado Livre, entendeu? Era efetivamente uma pesquisa para fazer um estudo mais robusto e entender como é que vamos trabalhar com isso em 2025, 26, etc. e tal. A Amazon é aquela história, eu tenho que entregar preço, velocidade, o produto chega rápido, acabou, deu. Né? Então, essa diferenciação para o brasileiro é extremamente interessante e muitas vezes os dois estão entregando produtos iguais, com fretes iguais, ou às vezes até sem frete, com velocidade de entrega quase que iguais também. Aí o que conta? Conta esse diferencial da gentileza, do pessoal saber que teve esse tipo de cuidado. Às vezes a troca, né, com velocidade, etc. e tal. Pessoas, Mercado Livre fez algumas experiências em mandar retirar aquilo que não foi conforme, ou seja, eu comprei, mas o tamanho não bateu com o que eu queria, tinha 7 dias para trocar, o pessoal manda retirar. Quer mais gentileza do que isso, de você não ter que sair até uma loja ou ir até o correio para devolver? Aí aquela história. E aí que eu acho que ganha espaço, né, Silvia? Porque a gente pode pensar, quando a gente pensa em termos de varejo, principalmente, a questão do atendimento no Brasil ela é ainda muito falha. Se a gente comparar com outros países onde eu comprei um produto, no tempo de devolução eu vou lá e entrego, é muito rápido. Nos Estados Unidos, você comprou um produto, você chegou em casa, desistiu da compra, você volta e fala, não quero mais. Você não precisa dar explicação porque você não quer. Você simplesmente diz, não quero, apresenta a nota e é reembolsado. Aqui no Brasil, o processo de atendimento ainda é muito falho. A gente tem um turnover também muito alto, então se treina equipes, daí essa troca, né, de funcionário também é muito grande. Isso tudo dificulta você ter esse atendimento mais personalizado ou com mais qualidade. É verdade, isso é, com certeza. E assim, nós ainda somos muito jovens em entender que treinar e desenvolver pessoas é um investimento e não uma despesa. O mundo corporativo brasileiro, com algumas exceções até, ele pensa o seguinte, treinar, mas eu vou treinar, daqui a pouco o cara sai e eu joguei meu dinheiro fora. Não, eu estou melhorando, inclusive, a comunidade que eu vivo,
Porque se o cara for Sim. trabalhar num outro estabelecimento e levar uma parte do teu conhecimento, a sua sociedade, aonde você está inserido, vai ganhar mais. O seu país vai ganhar mais. Então, é um investimento, não é uma perda. Mas muita gente ainda pensa dessa forma: eu tenho turnover mesmo, então eu não treino. É um pensamento muito tacanho ainda, muito pequeno. E a gente ainda tem muito para treinar, né, Fabi? Quando você faz suas palestras, o seu trabalho, quando eu faço o meu, a gente descobre esse tipo de coisa. Tem muita coisa ainda a ser desenvolvida, né? Uma parte é meio que inata do brasileiro, pela gentileza, etc. e tal, mas precisa muita qualificação ainda. E até se a gente pensar sob esse prisma de que a gente está melhorando a sociedade, ainda é melhor ainda, né? Porque a questão realmente do investir, porque uma hora pode ser que você vai ser atendido por aquela pessoa nessa outra empresa que você ficou com medo dele sair da sua, e aí você vou investir, vou jogar meu dinheiro fora. Então, é uma mudança mesmo de mindset com relação ao quanto que treinar é investir, e investir na qualidade do que você oferece para o seu cliente. Porque não existe melhor propaganda do que o boca a boca. Você me pergunta, em que empresa você me indica comprar tal coisa? E eu te falo, olha, eu tive a melhor experiência nessa. É a melhor propaganda. Quando as pessoas entenderem essa dinâmica, eu acho que a gente já evoluiu muito, mas ainda há muito. Eu falo assim, toda vez que eu saio, eu sempre estou de olho nessa questão muito do atendimento, por que as coisas são tão difíceis de funcionar. E eu falo assim, são coisas tão básicas, mas que o quanto de dinheiro é jogado fora, porque mais difícil do que conquistar um cliente é perder aquele que você já tinha conquistado. É verdade, com certeza. E o que tem acontecido nos últimos anos não é uma coisa só brasileira, tá? Mas o que tem acontecido é o seguinte: a gente está adoecendo muito corporativamente. A gente não está cuidando do acolhimento do funcionário, da saúde mental dele. Então, nos últimos anos, eu não faço desenvolvimento e treinamento de pessoas. Eu não os ajudo a crescer e enxergar o mundo sob um outro prisma mais produtivo, com mais processos descritos e que a gente esteja lembrando que eu estou atendendo aqui, mas eu estou ajudando a comunidade. Então, se eu tenho, por um lado, profissionais corporativamente doentes, entre aspas, eu acabo tendo também um atendimento ruim, porque a pessoa já está cansada, nervosa, com o estômago ardendo, com dor de cabeça, etc. e tal. Então, este ano é um ano muito desafiador, tanto que o Ministério do Trabalho baixou uma portaria que exige que as empresas, até 31 de maio, façam um trabalho em todas as organizações, independe se você tem um funcionário ou 1 milhão de funcionários, para cuidar da saúde mental dos profissionais que trabalham com você. Isso, Fabi, se essa lei efetivamente pegar, vai ser uma revolução no Brasil, porque o pessoal nos últimos anos trabalha muito com metas, com produtividade, e que eu sou plenamente de acordo que tem que existir meta, tem que existir produtividade, mas tem que existir também olhar o ser humano. Somos diferentes, temos metas, vamos brigar com ela. Se você me qualificar, eu fico melhor, vou ter mais ferramentas para fazer um trabalho melhor. Agora, se você trabalhar com um chicote atrás de mim e às 6:30 da manhã me mandar um WhatsApp dizendo: ontem você não cumpriu sua meta, faltam 20 mil reais hoje, fora o dia da sua venda. Cara, eu vou chegar no trabalho já querendo esbofetear alguém. Né? Então, não, e uma, nós né, estamos... lógico, eu sempre falo isso nos treinamentos, toda empresa tem sua dinâmica, tem as suas necessidades, tem suas metas a cumprir. Por isso que o processo é tão importante e ter uma comunicação alinhada, o treinamento é fundamental para que você tenha uma maior produtividade. Mas falando justamente sobre o que você destacou aqui sobre a questão da ansiedade, foi feita uma pesquisa no universo corporativo que destacou que ansiedade foi a palavra número 1 em 2024. Então é assustador. A ansiedade está sendo tão falada e sendo um problema tão crônico hoje,
ficando à frente de palavras que a gente fala, que tiveram uma repercussão muito maior, se a gente for entender na mídia, como inteligência artificial, extremismo, incerteza. Então, assim, é algo que realmente está incomodando e prejudica a produtividade de uma forma que as pessoas... A liderança tem que olhar. Quando a gente fala assim, o ser líder é entender, a minha equipe está doente, se a minha equipe está doente, essa liderança pode estar sendo tóxica para a equipe. É verdade. Eu participo de um grupo que chama ISMA, que é um Instituto Mundial de Estresse, tá? E há anos a gente faz um evento anual aqui no Brasil, sediado em Porto Alegre, e o pessoal é altamente capaz. Alguns anos atrás, eu fiz uma palestra que chamava Workaholic e Work Lovers, que era para mostrar a diferença entre você amar o que você faz, gostar do que você faz, ser feliz com o que você faz, e o outro que era um workaholic, era uma pessoa doente. Eu me escondo atrás do trabalho para não olhar as minhas dores pessoais. Então, se a minha vida não vai muito bem em casa, eu trabalho até as 9h30 da noite, porque aí eu vou discutir menos com a pessoa lá em casa. Se eu fico se eu justifico que não posso ir numa apresentação do meu filho, porque eu estou dentro da empresa e aquele horário não me é permitido sair, se eu disser que a empresa não deixa, a família aceita. Mas, na verdade, não é verdade. A empresa até permite, eu é que não vou. Né? Então, foi muito interessante, porque nós tínhamos presente muitos médicos do trabalho. E aí se provocou um insight, dizendo assim, nossa, quantos pacientes eu tenho dentro da organização que eu trabalho como médico do trabalho, que, na verdade, estão adoecidos, e, às vezes, a doença é confundida como enxaqueca, como um problema gástrico, etc. e tal. E começou-se a olhar muito mais para esse tipo de coisa. E só vem aumentando, Fabi. Isso que você falou da pesquisa é muito, muito legal, porque certifica aquilo que a gente já vinha enxergando há algum tempo atrás, entendeu? E o próprio mercado farmacêutico comprova também com o alto índice da venda de medicamentos para ansiedade no Brasil. Que a gente é campeão na venda de produtos de medicamentos para ansiedade. E a gente... E eu falo, o brasileiro camufla bem, né? Porque ele tem esse espírito mais leve, mais alegre, mas aí a proporção que isso ganha é muito mais prejudicial para a saúde. Às vezes ele esconde as suas próprias dores, tá? Isso. Ele não é um alegre, ele está exercendo um papel, né? Eu costumo brincar que tem que diferenciar entre a pessoa física e a jurídica. Porque aquela história, às vezes, ele é alegre, divertido, etc. e tal, mas ele tem tantas dores, a pessoa física tem um monte de dor. E a pessoa jurídica, como ele tem que fazer um papel na organização, ele é divertido, ele é simpático, etc. e tal. Aí você olha ele dentro do metrô, ele é carrancudo, alguém passa por ele, ele bufa com raiva, etc. e tal. São duas pessoas vivendo dentro de um mesmo corpo físico, entendeu? Que conflito que isso não gera, né, Silvia? E cada vez mais, quando a gente diz que as pessoas precisam procurar a terapia para se conhecer um pouco melhor, e existia aquele quase que um preconceito, nossa, quem vai fazer terapia é uma pessoa doida. Não, é simplesmente para entender aonde tem dores que muitas vezes estão me impedindo de enxergar que eu vivo num mundo maravilhoso, mas eu nem consigo enxergar que ele existe. Né? O que eu devia estar agradecendo a empresa que eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, etc. e tal, mas as minhas dores ficam ali me incomodando, como se eu tivesse um sapato apertado. Então, fazer terapia, muitas vezes, é uma coisa que tira de você esse peso do tamanho do bonde, né? E que ajuda você na convivência pessoal, corporativa, da sua sociedade, do prédio que você mora e assim por diante, né? Bom, é sempre uma aula estar com você. Agora, só para a gente fechar e concluir, eu queria abordar um assunto que eu acho muito curioso e que você tem total expertise também, que é a questão do etarismo.
A Nestlé divulgou um comunicado dizendo que vai fazer a inclusão de mais de 620 profissionais 60 a mais nos seus pontos de venda. Porque a gente está envelhecendo, a nossa sociedade está envelhecendo e as pessoas estão trabalhando cada vez mais no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não pode fechar as portas. Já existem pesquisas que demonstram a produtividade desses profissionais 50 a mais, 60 a mais, e cada vez mais a gente que é ativa no LinkedIn, né, Silvia? A gente vê aí muitas declarações com relação a essa questão do etarismo. Como é que você vê esse cenário do Brasil com relação a isso e o que a gente pode esperar? Olha, o mundo inteiro está envelhecendo e isso é um fato. E o Brasil, mais ainda, a gente também tem isso como um fato pelos dados que a gente vê. O que eu enxergo é que é aquela história. Nós precisamos sair do cuidado em ter cotas para tudo e precisamos pensar o seguinte: eu tenho mais idade, quero estar no mercado, quero me qualificar para isso, estou apto a isso. Não é a empresa ter uma cota, ou não é ela abrir que ela vai admitir mais gente com 60 a mais, 55 mais, etc. e tal. É entender o seguinte: este público está qualificado para vir trabalhar comigo, porque uma coisa é necessidade. A gente tem muita gente envelhecendo que ganha 2 salários mínimos de aposentadoria e tem que voltar para o mercado ativo, porque senão ele não vive. Sim. E também as empresas não o qualificam. Volta de novo o nosso assunto do treinamento, né, Fabi? Então, é aquela história, uma parte desse pessoal precisa trabalhar, precisa ser acolhido, mas precisa ser orientado. Uma outra parte não precisa se defender formando, digamos, grupos dizendo as empresas não admitem as pessoas. Não, eu primeiro preciso perguntar o seguinte: tem competência para esta vaga? Eu tenho que saber se tenho. Então, é aquela história, muitas vezes, quando você lê uma descrição de uma vaga, e hoje em dia a gente tem muitos processos que são feitos através de software, a gente nem olha a idade, a gente olha competências. E algumas vezes, quando eu vou entrevistar, eu tenho uma pessoa de 55 mais, uma de 65 mais, uma de 35 e uma de 22, porque eu olhei competências. Agora, quanto você joga na caixa que não serve, é um monte, porque tem gente que diz assim: eu não entendo de Excel, não quero entender. Isso. Eu não gosto de mídias sociais e não vou usar. Você conhece bem, e eu vou colocar em aberto aqui uma coisa que surpreende o mundo, com uma experiência minha. Você sabe que eu não uso o WhatsApp. É verdade. Quando numa palestra que eu não uso o WhatsApp, eu pareço pior do que um dinossauro soltando fogo pelas ventas. Você ouve a plateia fazendo assim: como? Nossa, mas ela é tão dinâmica, ela é tão isso. Não, você pode escolher as mídias que você quer usar. Agora, se eu tiver que me candidatar para uma vaga que exija o WhatsApp, eu anteontem vou entrar no WhatsApp, vou usar ele rapidinho e vou estar lá com a competência. Hoje eu não uso porque eu me dei aos 75, quase 76 anos de idade, a liberdade de poder não ser tão assediada pelo WhatsApp, que é muito instantâneo, etc. e tal. E como eu faço palestra e atendo pessoas, nesse tempo eu não posso olhar o WhatsApp. Então, o meu dia estava se reduzindo em 3, 4 horas a menos de tempo que eu perdia para responder o WhatsApp. Com certeza, eu perco uma série de coisas que são valiosas e, às vezes, eu até me arrependo. Mas é aquela história: se eu quiser estar no mercado, se eu quiser concorrer a uma vaga, e se o mundo corporativo exige, eu tenho que ter. Não adianta eu tentar explicar e fazer toda esta encenação ou este comentário que eu estou fazendo, que a pessoa que está me selecionando vai dizer: não serve, ponto. Então, eu encontro... É o que a gente começou o programa falando, né, Silvia? Da questão da nova lei com relação aos salários, que cada vez mais o mercado veja as competências do profissional e não se é homem, se é mulher, etnia ou a questão da idade, que as competências cada vez mais prevaleçam
e principalmente prevaleçam também as conexões para que a gente tenha lideranças melhores e profissionais mais felizes, para que a gente feche aqui de tudo um pouco que a gente conversou com relação às nossas expectativas para 2025, mas o mercado tem que estar atento aí, porque a gente vive cada vez mais numa mudança, num movimento cada vez mais rápido, né? Antigamente a gente tinha um prazo para as coisas acontecerem. Agora a gente fechou o WhatsApp ou fechou as redes sociais. A notícia já ficou velha, já veio outra notícia nova por aí. Então, estar antenado a tudo que está acontecendo e também se qualificando para poder acompanhar esse movimento do mercado é fundamental. A Silvia é um exemplo, ela faz isso com maestria. Eu realmente tenho muita admiração por você, porque eu acredito que você não parou no tempo, você continuou. Então, assim, todo esse seu conhecimento, você vai cada vez mais dando uma roupa nova para ele e inspirando outras pessoas. Então, parabéns. As pessoas que queiram te seguir e acompanhar esse dinamismo todo, como é que elas fazem? Olha, elas me encontram no LinkedIn como Silvia Osso, elas me encontram também no Instagram como Silvia Osso Palestrante Mentora, basicamente elas me encontram por aí. São 2 canais que eu normalmente recebo mensagens, comunicações, me envolvo com o pessoal. Fabi, eu acho que as palavras que a gente tem que lembrar esse ano é o seguinte: cada vez mais acolher, abraçar, colaborar e entender que o nosso papel é de incentivar quem está vindo e não criticar. Então, se a gente vê algum colega que não é tão conforme, ajuda, dá uma dica, ajuda um pouco, dá um exemplo, não critica, né? Faz com que a pessoa vá aprendendo. A nossa visão de futuro para o país ser melhor e até para a gente ser melhor é efetivamente acreditar que nós temos um papel muito grande em desenvolver todos que estão ao nosso redor. É o filho, é a pessoa que trabalha com a gente, o rapaz que limpa a nossa piscina, ou qualquer pessoa que está ao nosso redor, e nas corporações também. Não é só papel da corporação desenvolver você, é seu papel também. Todo dia você tem que ler alguma coisa nova, aprender uma coisa nova, se você quer estar no mercado, Fabi. Com certeza. Muito obrigada, viu, por você ter me recebido aqui. Adoro papear com você, você sabe disso. Né? Eu também. Para mim é um privilégio poder te receber, que você venha outras vezes aqui no Conexão e Liderança. A gente vai ficando por aqui. Na próxima terça a gente tem mais um encontro falando justamente de como anda o mercado, do que a gente pode esperar para esse 2025 e principalmente de que forma a gente pode estabelecer relações mais saudáveis e lideranças também que inspirem a todos. Até a próxima terça, o Conexão e Liderança vai ficando por aqui. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.